Cuidado em relação à prova de vocês. Do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal, nós temos um título ali que são, um capítulo que são os princípios fundamentais, tá? O que nós encontramos nos princípios fundamentais? Nós encontramos primeiro os fundamentos da República Federativa do Brasil no artigo 1º. E aí nos fundamentos nós vamos ter inicialmente o quê? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. Então vejam, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E tem como fundamentos o quê? Primeiro, a soberania. Lembrando que essa soberania é uma soberania popular. Tanto é que nós encontramos no parágrafo único do artigo 1º que todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Então, vale a pena lembrar, até porque a gente associa lá com os direitos políticos, né? Os direitos políticos em que no artigo 14, só para lembrar, pela importância, nós temos o quê? Que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da Constituição, através do quê? Plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Agora, sempre que a gente fala de iniciativa popular, e na prova de vocês eu acho importante destacar, lembrar que nós temos iniciativa popular na Constituição, tanto das leis federais, que aí é aquela iniciativa de 1% da população nacional, não é 1% do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados, com não menos de 5 estados com 0,3%, né, dos eleitores daquele estado. Mas no que diz respeito ao município, a gente também pode ter lei de iniciativa popular. E aí nós temos no artigo 29, no inciso 13, que no âmbito municipal, iniciativa popular, ela vai depender na manifestação de 5% do eleitorado do município, ok? Voltando ao que eu falava para vocês dos princípios fundamentais, não esqueçam dos objetivos fundamentais. Artigo 3º da Constituição Federal. Quais são os objetivos fundamentais? Aqueles verbos, lembra? Construir a sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e, especialmente, pessoal, eu peço para vocês, erradicar a pobreza e a marginalização e apenas reduzir as desigualdades sociais e regionais, tá? Erradicar é terminar com o quê? Com a pobreza e com a marginalização e só reduzir as desigualdades. Joia? Por fim, pessoal, também peço que vocês destaquem do artigo 3º da Constituição Federal, um aspecto que vale a pena lembrar, que é promover o bem de todos. Quem sabe a gente tenha alguma questão relacionada a isso. Promover o bem de todos sem qualquer tipo de discriminação, ok? Aí, a gente, seguindo a ordem do material ali, a gente tem nos princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais, do artigo 4º, eu gostaria que vocês tivessem cuidado com o inciso 2, a prevalência dos direitos humanos. Olha só, como fundamento nós temos o quê? A dignidade da pessoa humana, fundamento. Como princípio das relações internacionais, nós temos o quê? A prevalência dos direitos humanos. Agora, tanto a prevalência dos direitos humanos quanto a dignidade da pessoa humana são o quê? Princípios fundamentais. A diferença é que a dignidade, além de ser princípio fundamental, também é fundamento. E a prevalência dos direitos humanos, além de ser princípio fundamental, é um princípio das relações internacionais, ok? Fechamos então o que eu teria para chamar a atenção do artigo 1º ao artigo 4º, e aí a gente entra nas questões do artigo 5º da Constituição Federal. O que nós temos no artigo 5º da Constituição Federal que vocês precisam destacar? Bom, nós temos ali que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida,
Lembrar que o direito à vida é o direito a uma vida também com dignidade, por isso que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É o caput do artigo 5º. No direito à igualdade, o que nós temos? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, que é o que a gente busca lá do artigo 5º da Constituição no inciso 1. Depois, pessoal, eu fui separando alguns incisos aqui para vocês que eu gostaria de cuidar de atenção. O inciso 4 e o inciso 5, eu peço que vocês destaquem da liberdade de manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. E garantido pelo inciso 5 o direito de resposta. Direito de resposta que vai ser proporcional ao agravo. O direito de resposta proporcional ao agravo. Além da indenização pelo dano moral, pelo dano material e pelo dano à imagem. Então, peço cuidado, peço atenção. Da mesma forma que eu vou avançar um pouquinho para o inciso 9, pessoal, que fala da liberdade para expressão artística, científica, veja, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Agora, se nessa liberdade de expressão alguém violar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, também vai ser assegurado em caso de violação o quê? Indenização por dano moral e material. Joia? Cuidado com o inciso 9 e com o inciso 10 na prova de vocês. Depois, e é sempre importante lembrar, o inciso 11 e 12, pessoal. O que nós temos no inciso 11 e 12? A casa é asilo inviolável de indivíduo, nela ninguém poderá penetrar sem o consentimento do proprietário, não, do morador, salvo em caso de flagrante delito para prestar socorro ou em caso de desastre, ou durante o dia por determinação judicial. Ou seja, uma ordem judicial não pode ser cumprida quando for de noite, a não ser que a pessoa esteja em flagrante delito, ou para prestar socorro, ou em caso de desastre, ok? Também a inviolabilidade do sigilo da correspondência, a inviolabilidade do sigilo da comunicação telegráfica, de dados e comunicação telefônica, sendo que na comunicação telefônica, que é o último caso do inciso 12, esse sigilo de comunicação telefônica, no último caso, poderá ser quebrado por ordem judicial, nas hipóteses e na forma prevista em lei, para fim de investigação criminal e instrução processual penal. Cuidado, muita atenção. Os 3 primeiros sigilos de correspondência, de comunicação telegráfica e o sigilo de dados pode ser quebrado por qualquer ordem judicial. Não precisa ser exclusivamente decorrente de investigação criminal ou instrução processual penal, ok? Fechamos esse ponto. Aí eu separei uma referência às associações para vocês, tá? Especialmente do inciso 19. Peço cuidado e peço atenção em relação às associações, que a gente sabe que é livre a associação, inciso 19, tá? Ainda na primeira parte do nosso materialzinho ali, aonde a gente tem o quê? Que as associações, elas não serão compulsoriamente dissolvidas, nem terão as suas atividades suspensas, a não ser que a gente tenha o quê? Decisão judicial, sendo que a decisão judicial, na segunda coluna da primeira parte do material, o inciso 19, sendo que a decisão judicial tem que ter trânsito em julgado. Em qualquer um desses 2 casos, não. O trânsito em julgado é só para a situação de dissolução compulsória. Vale a pena chamar a atenção de vocês para esse ponto do inciso 19. Inciso 24, lá na partezinha de baixo da segunda coluna,
O inciso 24, ele fala de desapropriação, desapropriação por necessidade, ou por utilidade pública, ou ainda por interesse social, mediante pagamento da indenização, o quê? Prévia, justa e em dinheiro. Agora, não podemos esquecer, toda desapropriação é por meio de indenização prévia, justa e em dinheiro? Não, porque ali a partezinha final diz o quê? Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, ok? Então, fechamos o inciso 24. Os incisos 27, que eu trouxe para vocês, ele vai trazer uma referência importante em relação aos direitos do autor. Ao autor pertence o direito quê? O direito exclusivo. Ao autor pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução das suas obras. Esse direito exclusivo do autor é transmissível aos seus herdeiros pelo tempo fixado pela lei. É diferente do que nós temos no inciso 29 em relação a quem? Ao autor de inventos industriais. O autor de invento industrial, ele tem um privilégio temporário para explorar aquilo que ele inventou. Então, vale a pena chamar a atenção para esse ponto também. Aí nós temos o inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O inciso 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei punirá qualquer ato discriminatório, qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E, por fim, a publicidade dos atos processuais, que eu quero cuidado e atenção, somente a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais. Pessoal, não esqueçam, o juiz não pode restringir. Quem pode restringir é a lei. Observem que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigir, ok? Fechamos esse ponto e aí eu peço cuidado quanto aos remédios constitucionais. Palavrinha-chave, pessoal. Habeas corpus assegura a liberdade de locomoção. Mandado de segurança protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Por isso que, se cabe habeas, não cabe mandado de segurança. Mandado de segurança protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Agora, mandado de segurança coletivo. Quem é que pode entrar com mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe e associação. Qualquer associação? Não. Aquela legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Depois, habeas data, para assegurar o conhecimento do quê? Informação da pessoa do impetrante. E, além disso, para retificação de dados. Mandado de injunção, quando nós tivermos o quê? Falta de norma regulamentadora, que torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais, das garantias constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. E, por fim, dos remédios constitucionais, a ação popular. Pessoal, cuidado. Qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular? Qualquer pessoa não. A ação popular é a ação do cidadão, para anular ato lesivo ao patrimônio público ou da entidade de que o Estado participe, anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ok? Fechamos essas questões do artigo 5º e dos seus incisos. Peço que vocês vejam com cuidado e atenção no artigo 5º, parágrafo 3º, primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas o terceiro com mais cuidado. Vejam,
tratados internacionais, convenções internacionais poderão ser equivalentes às emendas à Constituição. Quando passarem pelo mesmo procedimento da emenda, né? Qual é o procedimento da emenda? Aprovação em 2 turnos por 3/5 nas 2 casas do Congresso Nacional. E desde que esse tratado verse sobre direitos humanos. Procurem na questão de prova. Se falar de tratado internacional para ser equivalente à emenda, esse tratado tem que versar sobre o quê? Sobre direitos humanos, ok? Show de bola. Fechamos o artigo 5º. Artigo 6º com os seus direitos sociais. Quem assistiu às nossas aulas, lembra da nossa brincadeira lá com os 3 rapazes lá, o quê? A gente tem o Edu, que mora ali, ou seja, educação, moradia e alimentação. Nós temos o Saul, que é o nosso amigo Gago, né? Que o Saul trabalha lá, saúde, transporte, trabalho e lazer. E nós temos o Assis, que é o nosso amigo marginal, né? O Assis prossegue preso. Assistência aos desamparados. Nós temos a proteção à maternidade e à infância, nós temos a segurança e a previdência social. Vale a pena lembrar e destacar quais são os direitos sociais. Também dá uma olhadinha naqueles direitos que são direitos do trabalhador doméstico, do artigo 7º, parágrafo único. E aí, em relação aos direitos do doméstico, agora só vou colocar para vocês o que é dos direitos do doméstico. Doméstico não tem direito adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade, não tem direito. Agora, ele tem direito ao quê? Jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E doméstico também tem direito ao quê? Também tem direito ao pagamento do adicional de hora extraordinária, tá? Só para a gente lembrar essa referência em relação aos empregados domésticos, eu acho importante chamar a atenção de vocês quanto a isso, tá? Agora, pessoal, organização político-administrativa. O que nós temos na organização político-administrativa? Vejam, artigo 18 da Constituição, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende o quê? Compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Organização político-administrativa compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. União, estados, Distrito Federal e os municípios. Todos soberanos? Todos o quê? Autônomos. Todos autônomos. E aí depois a gente fala rapidinho dessa autonomia para fazer e autonomia para legislar. Agora, não esquece do artigo 18, parágrafo 3º, a criação de novos estados depende do quê? Primeiro, um plebiscito que deve ser convocado pelo Congresso Nacional, a população diretamente interessada tem que aprovar, e aí a criação vai depender de uma lei o quê? Ordinária? Lei complementar, seja para que os estados possam incorporar-se entre si, subdividir-se ou para se desmembrar e formar um novo estado, ou se desmembrar e se anexar a um outro estado, ok? Cuidado no parágrafo 4º. Criação de novos municípios depende de lei estadual, que deve ser elaborada no período previsto por uma lei complementar federal, após a realização de um plebiscito também, né? Só que esse plebiscito depende da publicação dos estudos de viabilidade municipal, que serão apresentados e publicados de acordo com uma lei. Que tipo de lei é essa última? Lei ordinária. Artigo 18, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Aí vejam, pessoal, nós temos no artigo 20, no parágrafo que constou como parágrafo único, e é o artigo 20, parágrafo 1º, na verdade, o que eu trouxe para vocês, que estabelece que é assegurado nos termos da lei aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como aos órgãos da administração direta da União, o quê?
participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou o quê? Ou compensação financeira por essa exploração. Pessoal, não esqueçam, os recursos naturais, especialmente da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, pertencem a quem? Pertencem à União. E aí os estados vão ter participação na exploração desses recursos ou compensação financeira. Falei do estado, mas também se estende ao município, à União e aos órgãos da administração direta da União, ok? Fechamos o que eu teria para falar do artigo 20, e aí eu tenho referência rápida em relação ao artigo 21, em relação ao artigo 22, 23 e 24. Pessoal, artigo 21, não esqueçam que em cima aqui, ó, na nossa divisão, nós temos o quê? Aquilo que é competência, o quê? Administrativa, que é aquilo que apenas a União faz e aquilo que todos fazem. Não podemos esquecer, no que diz respeito à competência da União, pessoal, manter relação com estados estrangeiros, participar de organizações internacionais, declarar a guerra e celebrar a paz. Será que o meu município lá, Silveira, pode fazer isso? Caciqui pode fazer? Butiá pode declarar a guerra, o resto? Não! Isso é atribuição de quem? Da União. Agora, aquelas questões que começam com proteger, preservar, cuidar, zelar, isso aqui é atribuição de quem? É atribuição de todos. E se é atribuição de todos, é competência o quê? Comum. Competência comum é aquilo que todos podem fazer. Competência da União é aquilo que só a União faz, ok? Agora, além da competência administrativa, nós também temos a competência o quê? Legislativa. E na competência legislativa nós temos aquilo que compete privativamente a quem? A União. Aquelas matérias que só a União pode legislar. Direito civil, direito penal, direito agrário, são matérias de competência privativa da União. Nessas matérias aqui de competência da União, uma lei complementar pode o quê? Olha só. Autorizar os estados a legislar sobre aquilo que é competência privativa da União, no que se tratar questões específicas. Artigo 22, parágrafo único. E, por fim, a competência legislativa concorrente. Competência legislativa concorrente é a competência de quem? Da União, para estabelecer o quê? Normas gerais. Agora, naquilo que é competência concorrente, o fato da União estabelecer normas gerais não impede que o Estado faça o quê? Que o Estado possa suplementar as leis federais. O Estado pode suplementar. Aí vejam, sempre que não tiver uma lei federal, na ausência da lei federal, o que acontece? O Estado exerce o quê? O Estado exerce a competência legislativa plena. O que significa isso? Que ele pode elaborar a norma o quê? Geral. E, não esqueçam, se o Estado elabora a norma geral, artigo 24, parágrafo 4º, a superveniência da lei federal revoga a lei estadual? Não. A superveniência da lei federal, ela faz o quê? Suspende a eficácia
De toda a lei estadual? Não, naquilo que lhe for contrário e apenas naquilo que lhe for contrário, ok? Não esqueçam, artigo 30 da Constituição, o município vai legislar sobre o quê? Assunto de interesse local. E também suplementar as leis federais e as leis estaduais no que couber. Última coisa só para a gente fechar o estado, tá? Só mais duas coisas e eu vou encerrar com vocês aqui. Ó. Uma, veja, compete ao estado explorar diretamente ou por concessão os serviços locais de gás canalizado. Não me perguntem por quê, mas isso sempre aparece em questão de prova, pode estar na prova de vocês também. Vedada a sua regulamentação por meio de medida provisória, ok? E também, última consideração, artigo 27 da Constituição, eu até, a gente deixou de estar aqui deixei de falar com mais cuidado, mas está aqui no material de vocês, o número de deputados na Assembleia Legislativa, pessoal, para a gente fechar. Como se determina o número de deputados na Assembleia Legislativa? O número de deputados estaduais corresponde ao quê? Ao triplo do número de deputados federais, até atingir o número de 36. Veja, atingido o número de 36, vão ser acrescidos tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Então, é o triplo dos deputados federais até atingir quanto? 36. Atingiu 36, acrescenta e atinge 36 quando tem quantos? Quando tem 12. Porque 12 vezes 3, 36. Fechou 36? É só ver. São 15 deputados federais. Quantos acima de 12 a gente tem? 3. Então eu vou pegar os 36 e vou somar mais 3 e vou saber o número. Ok, pessoal? Então, fechamos as dicas que eu teria para vocês. Só uma última. No que diz respeito à intervenção federal, não esqueçam que o decreto de intervenção tem que ser aprovado por quem? Congresso Nacional num prazo de 24 horas. Ok, pessoal? Então, encerro o que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Espero sinceramente que do que a gente falou aqui, vocês possam aproveitar, não só de hoje, mas do nosso curso, do tempo que a gente trabalhou, o quanto vocês se dedicaram, e eu sei que foi muito, e eu espero sinceramente que esse esforço seja retribuído em questões de prova sobre os temas que vocês estudaram, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e boa prova. Obrigado.